Agora, a história de vida de Carlos de Foucauld, recordada pelo padre José Manuel Pereira de Almeida, que está hoje connosco e começo por cumprimentar. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado, padre José Manuel. Está a gravar connosco este programa, estará em Roma nos próximos dias também na canonização de Carlos de Foucauld. Se Deus quiser. E apresentou este livro, Meu Deus, Como És Bom, um livro, de facto, sobre a biografia de Carlos de Foucauld. Que homem extraordinário é este? É um homem extraordinário e desconhecido, ou seja, de facto, Congar, o grande teólogo no Vaticano II, chamava a atenção para duas figuras como dois faróis que nos são dados para o século XX, na altura, e a Igreja que somos, que era Teresa de Lisieux e Carlos de Foucauld. Digamos que a Teresa de Lisieux é mais conhecida, mas Carlos de Foucauld é um francês e percebe-se muito bem como francês, que na sua juventude, depois da formação militar, faz uma exploração em Marrocos e fica impressionado pelo que encontra. Marrocos era um mapa vazio e nessa exploração é de facto uma pessoa particularmente bem situada do seu ponto de vista científico e cultural. Ele ganha prémio na Sociedade de Geografia e depois do seu pessoal encontro com Jesus, ele passou a sua juventude, adolescência e juventude, sem acreditar em nada e sem negar nada, segundo as suas palavras. E quando ele encontra Jesus, habitualmente a gente designa conversão, quer voltar lá e quer, mas não vai diretamente, quer encontrar Jesus também em Nazaré, por isso vai à Terra Santa, quer encontrar Jesus à maneira dos trapistas e torna-se monge trapista, depois nada lhe quadra. Nada o satisfaz. Nada lhe quadra. Mas há uma inquietação que permanece nessa biografia? Permanece até ao fim. E ele conta muito bem. Este padre, que eu não conheço pessoalmente, é professor agora da Gregoriana, é o vice-postulador da causa de canonização de Carlos de Foucauld e conta isto bastante bem. Eu acho que é bastante simples o modo como o faz. É um livro muito acessível e é certamente com muito proveito que nós podemos ler em tradução portuguesa. Carlos de Foucauld acaba por ir a ser, apesar de valorizar muito o papel dos leigos nessa circunstância, aliás, é não por acaso que em Lyon há também este despertar da importância dos leigos e Frederico Ozanam é um claro exemplo a este propósito. Ele vai ser ordenado padre na diocese de Viviers, em França, e é como padre secular que ele vai para a Argélia, tão perto de Marrocos quanto possível. Portanto, Beni Abbès é o oásis mais perto de Marrocos, que é isso que ele pretende, é levar Jesus àqueles que não o conhecem, aos mais longe. E é por isso ainda, e termino este itinerário, que vai até que encontra com um companheiro de colégio de armas, La Perrine, que encontra os Tuaregs, e depois fica em Tamanrasset até ao fim da sua vida, que é curta. Foi assassinado, não é? Sim, foi morto, uma bala perdida. Estávamos no contexto da Primeira Guerra, não é? Exatamente. E o grande esforço dele foi a língua dos Tuaregs, o dicionário e a tradução da Bíblia em Tuareg. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, também é uma das personalidades que cita, não é? É verdade. Como faz referência também o padre José Manuel Pereira de Almeida na nota introdutória do livro, valorizando precisamente essa identificação com os últimos, com os mais abandonados. Com todos. Foi uma determinação de Carlos de Foucauld essa. Exatamente, porque ele leva a sério as palavras do Evangelho, em que Jesus se identifica com esses em Mateus 25, não é? E é, no fundo, o desafio que permanece no total da sua vida, que tem um itinerário tão diversificado. Ele chega a pensar em congregações religiosas. Ele depois aparece como défricheur
evangélico. Portanto, entende-se como desbravador evangélico. Portanto, isolado, missionário isolado, e é assim que ele se entende. O que significa este slogan, que era de Carlos de Foucault, a semelhança é a medida do amor? É evidente para ele e tão evidente quanto possível para cada um de nós, que é tornar-se próximo, a proximidade que passa exatamente por aprender a língua, por estar junto. Há uma citação que este autor faz de Jean-François Six, que é talvez o historiador mais importante do itinerário espiritual de Carlos de Foucault, e que diz: a minha vida consiste, portanto, em estar o mais possível em relação com tantos que me rodeiam, oferecendo todos os meus serviços possíveis. Ou seja, ir até ao fim. Muitas vezes aparece como monge isolado, ermita. São sempre caricaturas e diminuem a força interior deste homem que é Carlos de Foucault. Que a sua vida foi sempre indo ao encontro de todos, estando com todos, para ser igual a todos. Em todo caso, depois da sua morte, muitas congregações, muitos movimentos se fundaram em torno deste ideal. É verdade. Até porque leram coisas a esse propósito. O grande biógrafo que foi encomendado era um homem da Academia Francesa, Bazin, portanto também o apresenta como um nacionalismo francês, aquela ideia do coração e da cruz, e muitas coisas mais retrógradas e conservadoras têm esta bandeira. De qualquer dos modos, o grande intérprete da versão da fraternidade é Voyaume, o padre Voyaume, e a irmãzinha Madeleine, que fundam, respectivamente, os irmãos de Jesus, os irmãozinhos de Jesus e as irmãzinhas de Jesus. Eu, pessoalmente, conheci Carlos de Foucault através das Irmãzinhas de Jesus. Bairro da Corraleira, irmãzinha Ivete, que já morreu, tinha eu 10 anos, Liceu Camões, pré-JEC, estás a ver, Padre Mafra, levar a gente a ver onde estão os outros que são diferentes, que a gente não conhece quando anda no liceuzinho. Mesmo assim conhece muita coisa. E essa determinação, de facto, de Carlos de Foucault, que agora as Irmãzinhas de Jesus e outras congregações permanecem. Claro, entre nós são as duas mais importantes, mas também na área da fraternidade secular e da fraternidade sacerdotal são duas zonas em que nós tivemos então muitas experiências muito interessantes, e ainda há muitas pessoas que se referem a Carlos de Foucault, apesar da única coisa que ele tenha fundado tenha sido a união, e que tem pouquinhos membros e discretos Aliás, essa é uma marca também de Carlos de Foucault, não é? Verdade. Por isso dizia o Padre Zé Manel logo no início da nossa conversa que permanece desconhecido, ou bastante desconhecido. Esta canonização, que contributo vai dar não só para o seu conhecimento, mas para a proposta de um estilo de vida cada vez mais necessário. É um estilo de vida que o Papa Francisco também propõe, e por isso aquela ideia do irmão de todos, ou seja, que o grande valor é a partilha e a partilha da vida do que temos e do que somos. Não é? E isso, de facto, Carlos de Foucault, através da sua vida, continua a ser um bom exemplo, e por isso faz sentido o cânon, o entrar no cânon, um bom exemplo de seguir Jesus aqui e agora. Padre Zé Manel Pereira de Almeida, aproveito a sua presença aqui para uma outra pergunta sobre o Congresso de Família Amores Letícia, que decorre também por estes dias em Roma. É verdade. Mais do que recordar essa proposta para a família, vai repropor nos dias de hoje aquilo que o Papa Francisco lançou a toda a Igreja? É uma tarefa da teologia, portanto, junta duas escolas de iniciativa. Realiza-se na Universidade Gregoriana, em Roma, e a iniciativa é conjunta com o Instituto da Família João Paulo II, que tem agora à frente aquele que foi reitor durante muito tempo do Instituto Católico de Paris, portanto, também da área da teologia moral. Ou seja, há uma reconfiguração destes institutos romanos, também em ordem à proposta do Papa Francisco. Portanto, é perceber o que é que estes anos
3 anos? 4? Sim, da Amós Letícia. Sim, estamos a fazer o 5º ano, portanto é o ano da família Amós Letícia. Como é que a reflexão teológica e pastoral contribuíram para ir mais longe no acolhimento a todos, sem excluir ninguém. E cá estaremos também para ir dar conta dos trabalhos que o Padre Zé Manuel vai participar. Se Deus quiser. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado.